Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Evangelho do Dia desta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. E hoje eu estava lendo uma frase do Santo Curador, São João Maria Vianney. E neste tempo que todo mundo meio que opina sobre tudo e até brigam, discutem, perdem amizades para manter a própria opinião, e em muitos casos não passa de puro orgulho e até incapacidade de reconhecer o erro ou mesmo respeitar a opinião do outro, é que se vê quem de fato está no caminho da santidade. Mas o Santo Curador dizia o seguinte: os santos diferenciam-se dos outros homens porque são muito humildes. São tão desprendidos de si mesmos que não ficam preocupados quando as pessoas discordam de suas opiniões. Mas e aí, o que você achou desta frase? Deixa aí nos comentários, participe, interaja com a gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isto é, o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vocês perceberam que o Evangelho de hoje é a continuação do tema que meditamos ontem. Jesus ajuda o povo e os discípulos a compreenderem melhor o significado da pureza diante de Deus. Durante séculos, os judeus, para não contrair impureza, observaram muitas regras e costumes relacionados à comida, bebida, vestuário, higiene pessoal, contato com as pessoas de outras raças, religiões. Eles foram proibidos de entrar em contato com os pagãos e comer com eles. Nos anos 70, época de Marcos, alguns judeus convertidos diziam: agora que somos cristãos, devemos abandonar esses costumes antigos que nos separam dos pagãos convertidos. Mas outros achavam que deviam continuar a observar essas leis de pureza. Colossenses capítulo 2. A atitude de Jesus, descrita no Evangelho de hoje, nos ajuda a superar o problema. Jesus abre um novo caminho para aproximar as pessoas de Deus. Ele diz à multidão: não há nada fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo. Pelo contrário, são as coisas que saem do homem que o contamina. Jesus inverte as coisas. O que é impuro não vem de fora para dentro, como ensinavam os doutores da lei, mas de dentro para fora.
Assim, ninguém jamais precisa se perguntar se este ou aquele alimento é puro ou impuro. Jesus coloca o que é puro e impuro em outro nível, não no nível do comportamento ético. Abre um novo caminho para chegar a Deus, e assim realiza o plano mais profundo do povo. Os discípulos não entenderam bem o que Jesus quis dizer com essa declaração. Quando chegam em casa, pedem uma explicação. A pergunta dos discípulos surpreende Jesus, que achava que eles entendiam a parábola. Ao explicar aos discípulos, ele vai até a questão da pureza. Declara: todos os alimentos são puros. Ou seja, nenhum alimento que entra no ser humano de fora pode torná-lo impuro, porque não sai do coração, mas vai para o estômago e termina na privada. Mas o que nos torna impuros, diz Jesus, é o que sai de dentro do coração para envenenar o relacionamento humano. E lista: prostituição, assassinato, adultério, ambição, roubo. Assim, de muitas maneiras, por meio da palavra, da convivência, da sua proximidade, Jesus ajuda as pessoas a alcançar a pureza de outra maneira. Com a palavra, purificou os leprosos, Marcos capítulo 1, afugentou os espíritos impuros e venceu a morte, que era a fonte de todas as impurezas. Mas graças a Jesus que a toca, a mulher excluída e considerada impura é curada, Marcos capítulo 5. Sem medo de contaminação, Jesus come junto com pessoas consideradas impuras, Marcos 2. As pessoas daquela época estão muito preocupadas com a pureza ritual. As leis e normas de pureza indicavam as condições necessárias para poder colocar-se diante de Deus e sentir-se bem em sua presença. Você não poderia ficar diante de Deus de forma alguma se era impuro, porque Deus é santo, e a lei dizia: seja santo, porque eu sou santo. Levíticos capítulo 19. Aqueles que não eram puros não podiam se aproximar de Deus para receber a bênção prometida de Abraão, como dissemos ontem. A lei do que é puro e impuro foi escrita após a escravidão da Babilônia, por volta de 800 anos após o Êxodo, mas teve suas raízes na antiga mentalidade e costumes do povo da Bíblia. No tempo de Jesus, tocar num leproso, comer com um publicano, comer sem lavar as mãos e muitas outras atividades, tudo isso tornava a pessoa impura, e qualquer contato com essa pessoa contaminavam as outras. Para isso, pessoas impuras tinham que ser evitadas. As pessoas viviam com medo, sempre ameaçadas por tantas coisas impuras que ameaçavam a própria vida. Sentia-se obrigada a viver desanimada, longe de tudo e de todos. Agora, de repente, tudo muda. Pela fé em Jesus, era possível ter pureza e sentir-se bem diante de Deus, sem ter que observar todas aquelas regras e normas da tradição dos antigos. Foi uma libertação. A boa nova anunciada por Jesus liberta as pessoas do medo de estar sempre na defensiva e devolve-lhes a vontade de viver. É claro que eles não estavam na pandemia, não é verdade? Nós temos que ter este cuidado, ter este medo, ter esse zelo, né? Mas não é uma questão de tradição, não é uma questão ritual, de religiosidade, mas é uma questão de saúde. Aí é diferente. E hoje a igreja celebra a padroeira dos dentistas, Santa Apolônia. E a história dela nos chegou pela narrativa de Dionísio, que era bispo de Alexandria, escrita em 249. Assim ele se expressa: no dia 9 de fevereiro, um charlatão alexandrino provocou uma terrível revolta entre os pagãos. As casas dos cristãos foram invadidas e joias e objetos preciosos foram roubados. Os cristãos, mesmo os idosos e as crianças, foram arrastados pelas ruas, espancados, escorraçados e condenados à morte, caso não renegassem a fé em voz alta. Os pagãos prenderam também a bondosa Virgem Apolônia, que tinha idade avançada. Foi espancada violentamente e teve os dentes arrancados. Além disso, foi arrastada até a grande fogueira que ardia no centro da cidade, onde seria queimada viva se não repetisse em voz alta uma declaração pagã, renunciando à fé em Cristo. Neste instante, ela pediu para ser solta por um momento. Sendo atendida,
ela saltou rapidamente na fogueira, sendo consumida pelo fogo. O martírio da Virgem Apolônia, que terminou aparentemente em suicídio, causou exatamente por isso um grande questionamento dentro da Igreja, que passou a avaliar se era correto e lícito se entregar voluntariamente à morte para não renegar a fé. Contudo, o gesto da mártir Apolônia, a sua vida reclusa dedicada à caridade cristã, provocou grande emoção e devoção na província africana inteira, onde ela consumou o seu sacrifício. Passou a ser venerada porque foi justamente o seu apostolado desenvolvido entre os pobres da comunidade que a colocou na mira do ódio e da perseguição dos pagãos. Ó gloriosa Santa Apolônia, por aquela dor que padecestes, quando por ordem do tirano vos foram arrancados os dentes que tanto decoro ajuntava ao vosso angélico rosto, obtende do Senhor a graça de estarmos sempre livres de todo tipo de maldade. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira, nos falamos amanhã.